onomatopeia. Falei en passant desta figura na aula sobre funções da linguagem. Onomatopeia é você imitar sons, né? Ou vozes de outros animais. Por exemplo, Pedrinho deu rédea e lepte-lepte, arrancou estrada fora. Esse lepte-lepte é o barulho que a rédea faria, teoricamente, ao ser sacudida e pegar no animal, no cavalo, no burro, tal, na égua. O vestido de Marina farfalhava escada abaixo. Esse farfalhava imita o barulho que o vestido faria escada abaixo, né? Outra figura muito comum, que se cobra muito, é a anáfora. Anáfora é repetição no início do verso ou no início da frase. Consiste na repetição no início do verso ou no início da frase. Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Né? Quem é essa estrela? Toda vez que você vê essas imagens femininas, estrela é feminino. Manuel Bandeira está fazendo referência a mulheres. As mulheres são tão inatingíveis quanto as estrelas. Né? Mas ele repetiu aqui, ó. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo. Vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela. É isso que caracteriza a anáfora. Anáfora é repetição no início do verso ou no início da frase. Mas não precisa ser só em versos, não. Eu falei para você repetição no início da frase. Preste atenção num trecho do sermão do Padre Antônio Vieira, lá do Barroco brasileiro. Vieira diz o seguinte no Sermão do Rosário: os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores, imagens da soberba e da tirania apontando para o açoite. Os escravos com as mãos atadas atrás, imagens vilíssimas da servidão. Ora, os senhores... Aí ele põe os escravos, aí os senhores, aí os escravos, aí os senhores, aí os escravos. Ele repete no início de cada frase ou de cada período as mesmas expressões. Isso também caracteriza a anáfora, né? Como eu disse, esse texto é do Manuel Bandeira. E agora nós vamos para as figuras de pensamento. As figuras de pensamento... Nós temos muito comum no Barroco, a anáfora também, nós acabamos de ver, é muito comum no Barroco. Mas antítese é a figura que norteia o Barroco, que caracteriza o Barroco, que está presente em quase todos os textos do Barroco. Né? Antítese vem de oposição, de antônimos. Então você procura palavras antônimas. Né? Amigos ou inimigos? Estão a miúde em posições trocadas. Um nos querem mal e fazem-nos bem. Outro nos almejam o bem e nos trazem o mal. Rui Barbosa, um dos homens mais inteligentes que esse país produziu, né? Conhecido como Águia de Haia. O Rui Barbosa se destacou como advogado. Um homem que falava muito bem, e não só em português, mas em diversos idiomas. Por isso ficou conhecido como Águia de Haia, quando participou representando o Brasil na Conferência de Haia. Então você olha aqui, amigos, inimigos, antítese. Mal, bem, antítese. De novo, mal, bem,
Antítese, né? Observe essa palavra aqui, a miúde. Normalmente, detalhadamente, a miúde, né? Se você prestar bem atenção. Então, antítese é quando eu tenho palavras contrárias ou antônimos. Apóstrofe. Olha, aqui muita atenção. Não confunda apóstrofe com apóstrofo. Apóstrofe é a mesma coisa que vocativo na gramática, né? É uma expressão para dar ênfase, para chamar a atenção. Se você pegar o grande Castro Alves, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então você percebe que esse Deus, ó Deus, é um vocativo. Quando eu tiver vocativo na gramática, na estilística, eu tenho apóstrofe com E. Não confunda com apóstrofo. Apóstrofo nada mais é do que aquela vírgulazinha que tem omitindo uma letra. Por exemplo, quando ele começa Navio Negreiro, diz assim, estamos em pleno mar. O estamos só tem o S. Não tem o E de estamos. Estamos em pleno mar. É só uma vírgula antes do S, assim. Essa vírgula antes do S não é apóstrofe, é apóstrofo. O sinal gráfico se chama apóstrofo. A figura se chama apóstrofe e corresponde na gramática ao vocativo. Né? Paradoxo. Esse aqui o Enem gosta. Paradoxo, aquilo que ideias que se opõem e às vezes até se excluem, né? E o oxímoro é também um outro nome para paradoxo. Normalmente o oxímoro é um paradoxo menor. Aí, ó, Camões, Luís Vaz de Camões, um dos gênios da língua portuguesa, né? Camões, aliás, que tem uma história de vida extremamente trágica, né? Você vê nos livros ilustrações do rosto dele e você nota que ele tem um olho costurado. Ele teve o olho vazado por uma espada. Camões é do século XVI, das expansões marítimas, né? Inclusive os Lusíadas, diz a lenda, reza a lenda, que o navio naufragou e ele tinha que escolher ou a sua amada Dinamene ou os Lusíadas, né? Ou morreria ela ou desapareceriam nas águas o poema épico Os Lusíadas. E ele escolheu salvar o poema. Então, com o braço erguido, carregando o livro e com a outra mão nadando até a praia. O livro que eram os manuscritos, não era o livro, né? Ele havia escrito, mas ainda não havia sido editado, impresso. Então, a Dinamene morreu afogada. E aí ele faz um soneto para ela, cuja primeira estrofe diz o seguinte: alma gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e que eu viva cá na terra sempre triste. Como se pudesse com isso amenizar a morte da sua amada, né? E ele diz no final do soneto: roga a Deus que os teus anos encurtou. Não foi ele, não, foi Deus. Roga a Deus que os teus anos encurtou, que leve-me a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Ora, aí é fácil, né, Camões? Aí é fácil. Mas ele escreveu esse paradoxo aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ora, tudo isso é absurdo.
É fogo que arde e não se vê? É ferida que dói e não se sente? É um contentamento descontente? É dor que começa sem doer, que aumenta sem doer? Ora, que é isso? Tudo isso é paradoxal, portanto, essa figura paradoxo, né? Então, ela parece absurda, ela soa como uma mentira, porque não tem jeito da dor não doer, de estar contente e ao mesmo tempo descontente, né? Não tem jeito da ferida doer e você não sentir. Não tem jeito do fogo arder e você não perceber as chamas, as labaredas. Paradoxo, algo que soa como absurdo, como mentira. Aí, o eufemismo é bem mais tranquilo. É uma figura para aliviar a coisa, certo? Então, é comum você não querer dar notícias ruins de forma abrupta, de forma repentina. Então, se alguém morre, você não vai chegar e dizer assim na lata, ó, fulano morreu, senão você vai matar mais alguém, né? Olha, fulano não passa bem. A situação de fulano é complicada. Aí você diz, olha, infelizmente, fulano não resistiu. É bem diferente você falar, olha, sabe fulano? Morreu. Ah, que isso? Então nós precisamos saber comunicar. Então, o eufemismo serve para suavizar uma ideia, né? E pela paz derradeira, é a morte, né? Que enfim vamos nos redimir, Deus lhe pague, né? Chico Buarque, tá? E aí ele vai lá em paz derradeira, que é usada também por Castro Alves. Paz derradeira, como diz aí o texto, é a morte, né? Quando a gente morre, acaba todos os problemas, pelo menos os terrenos terminam todos com a morte, viu? Outra figura é a hipérbole. Hipérbole é exagero. Figura, aliás, tipicamente feminina, né? Porque as mulheres são exageradas. Até por isso infartam menos. E não é machismo, né? Está comprovado. Nietzsche já comprovou por que as mulheres são mais hiperbólicas e os homens são mais fechados. Isso faz com que normalmente as mortes por infarto sejam mais masculinas. Então, hipérbole é exagero. Rios te correrão dos olhos se chorares. Que isso? Vai morrer desidratado, meu. Não precisa chorar tanto assim, não. Mas é o nosso Olavo Bilac, né? Nosso poeta parnasiano. A ironia, essa aí não precisa nem explicar. A gente usa o tempo inteiro ironia. Ainda mais nos tempos de hoje, que ou somos irônicos ou não vivemos. Não tem jeito de você não ironizar tamanhas aberrações que acontecem no nosso país, né? Mas a ironia depende do contexto. Então não dá para fazer ironia fora de um contexto. Porque se você está ironizando algo ou alguém, você tem que contextualizar isso. Veja o que o Mário de Andrade, poeta do primeiro tempo modernista, aliás, considerado o papa do modernismo, né? Mário de Andrade, de Macunaíma, ou o herói sem nenhum caráter, onde ele traça um perfil do brasileiro, né? Preguiçoso, mulherengo, esperto. O brasileiro privilegia a esperteza à inteligência. Isso aí não pode acontecer. Nós temos que valorizar os inteligentes, não os espertos. Espertos já temos muitos em Brasília, né? Então, que nós tenhamos lá pessoas inteligentes, pessoas compromissadas com o futuro
do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades. É isso que nós queremos. Para nós, não. Para os filhos de vocês, porque para consertar essa lambança, nós precisaremos aí de mais 2 ou 3 gerações. Tá? Então, para os filhos e netos de vocês, vamos fazer um país melhor. O Mário fala nesse poema o seguinte: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Ora, como é que pode isso, né? Moça linda, bem tratada, quer dizer, de família tradicional, 3 séculos de família, burra como uma porta. Então ele está ironizando tudo isso, né? Com um amor, tá? Essa é a ironia. Bom, a prosopopeia, também conhecida como personificação, é quando você confere características humanas a seres inertes ou não humanos, né? Ou até imaginários, tá? A prosopopeia, você tem aqui, um frio inteligente percorria o jardim. Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras. Clarice Lispector é estudada no terceiro tempo modernista, também conhecido como literatura contemporânea. Clarice nos deixou livros magníficos, como Perto do Coração Selvagem. São livros onde a Clarice discute especialmente a condição da mulher e a própria escritura. São livros essencialmente metalinguísticos e são livros que discutem o universo feminino e ela subverte inclusive a pontuação, né? Clarice transcende o plano físico e nos leva para uma concepção metafísica da existência, né? Clarice Lispector, um frio inteligente. Frio é frio, não é inteligente, nem burro, nem nada. Como está conferindo uma característica humana ou animal a um fator climático, isso é uma prosopopeia ou personificação. Perífrase, né? É quando você junta um monte de palavras para designar um lugar, por exemplo. Cidade Luz, Paris. Né? Aqui, falando especificamente de Mato Grosso, nós tínhamos, né, quando era um estado só, a Cidade Branca era Corumbá. A Cidade Verde era Cuiabá, porque não é mais verde, né? Só se pintarem os prédios de verde, porque as mangueiras estão desaparecendo, infelizmente, todos os dias. A Cidade Rosa era Poconé. Agora, o porquê dessas perífrases, eu não sei, né? E a Cidade Maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro. E tem a música do André Filho, a marchinha, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil. Por que coração do meu Brasil? Porque era a capital quando foi feita essa marchinha, né? Quando foi feita a marchinha. Vamos agora às figuras de palavras. A primeira delas é muito fácil, a comparação. Eu comparo uma coisa a outra, né? Muito simples. E tem que aparecer os termos comparativos. Feito, assim como, tal, como, tal qual, tal como, qual, que nem, e alguns verbos, parecer, assemelhar-se, entre outros, tá? Mas é normal você ver a aparição. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Esse como se fosse, está comparando, né? Essa é uma música do Chico Buarque. Essa é uma música do Chico Buarque chamada Construção.